Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Palavras Cruzadas, onde recapitulamos as lições que estudamos ao longo da semana. E esta semana vamos estudar a lição número 13, que é a última lição que estudamos ao longo dos 3 meses, o mês de outubro, novembro e dezembro. Gostaria de dar as boas-vindas à nossa querida Joana Castelo. Seja Olá. bem-vinda. Olá, irmãs Hilda, boa noite. Espero Boa que noite. esteja bem aí do teu lado, contigo, com a sua família. Boa noite aos nossos amados irmãos que vão nos acompanhar aqui na nossa palavra cruzada. Estarão conectados conosco para então resumirmos aquilo que é a lição da semana, a lição 13. Exatamente. Portanto, essa lição não podia terminar da melhor maneira, não é? Termina como o livro de Marcos também, nós conhecemos, não é? A história. Chegamos no trimestre passado, não é? Jesus na Galileia com os seus discípulos. Não é? Eu vou dizer o verso áureo, está no livro de João, versículo 5, versículo 39, que diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São palavras de Jesus, não é? Dizendo a cada um de nós que nós acreditamos que na palavra de Deus tem a vida eterna, então é na palavra onde nós encontramos a verdade e é nela que devemos buscar. Esta lição, né, que está baseada no livro de João, capítulo 21, começa dizendo que, embora Jesus tivesse estado 3 anos com os seus discípulos, era suposto eles conhecerem mais, não é, de Jesus, de perceberem qual era a sua missão aqui nesta terra, de perceberem realmente sobre a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Mas a Bíblia nos diz que não foi nada disso que aconteceu, não é? Jesus, apesar de ter estado o tempo que esteve com eles, de ter explicado tudo tintim por tintim, como podemos dizer, Jesus morreu, ressuscitou, e os discípulos estavam completamente perdidos, não é? Não tinham, sentiram-se completamente desamparados, abandonados, e decidiram voltar à nova vida, à vida antiga, na verdade, a vida que eles já tinham, porque achavam, não acreditaram na palavra de Deus, né? E decidiram voltar à sua vida, que era de pescadores, né? E a lição também chama-nos a atenção em relação à nossa vida hoje em dia, né? Hoje nós podemos correr o mesmo risco, não é, Joana? É verdade, é verdade. E eu fico assim a pensar do amor que Jesus tem por nós, que teve pelos discípulos naquela altura, a intenção de chamá-los a atenção da preocupação que eles deveriam ter em se aproximar mais dele e permanecer nele. E uma das coisas que eu fiquei assim a pensar, é fácil julgar os discípulos, né? Numa altura que eles desconheciam da palavra, não tinham a palavra para os acompanhar e olharem, ah não, agora aqui eu posso fazer isso, agora eu não posso fazer isso. É que eles estavam com Jesus, mas só tinham a Jesus como o mestre para poder lhes orientar e não tinham mais nada. E hoje nós temos a oportunidade de ter testemunhos daquilo que Jesus viveu com os discípulos, daquilo que Jesus fez durante o seu ministério, e temos a palavra que testificam todas essas coisas. É que nós não só ouvimos, mas temos provas de que realmente o ministério de Jesus foi um ministério que valeu a pena e que foi tudo por nós. Eu estava a olhar aqui para a epígrafe do tema da lição, que diz o seguinte: epílogo, conhecer Jesus e a sua palavra. Não sei se formos no início da lição desse trimestre, fala um pouco daquilo que foi a abertura do ministério de Jesus, sobre ele ser a palavra. E nós aqui olhamos para isso e estamos a falar sobre o encerramento ou o resumo ou a conclusão daquilo que foi o ministério de Jesus. E a lição vem nos dizer aqui que este evangelho de João encerra exatamente como o evangelho de Marcos encerrou, que é com o encontro que Jesus teve com 2 dos discípulos na Galileia. É impressionante a reação que eles tiveram.
é que em muitos momentos que os discípulos tiveram oportunidade de se encontrar com Jesus, havia sempre uma pequena dúvida de que se realmente era ele ou não era. E a lição veio dizer: conhecer Jesus e a sua palavra, porque não basta só conhecer a palavra de Jesus. Precisamos conhecer a pessoa da palavra. E não basta só conhecer Jesus. É que está tudo interligado para nós nos dias de hoje. E que se não soubermos ligar tudo, não vamos conseguir ter aquela unidade com Jesus. É que a nossa fé fica uma fé duvidosa, como foi dos discípulos em algum momento da sua caminhada. Tiveram dúvida de muitas coisas a respeito do mistério de Jesus. A irmã Isilda acabou de dizer que tinham dúvidas sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus. Por quê? Por causa da pequenina fé que eles tinham e por não se apegarem naquilo que Jesus ensinava. Era como se tivessem feito um ouvido de marcador. Ouviam, mas não compreendiam. Por quê? Porque estavam focados em outras coisas e no mais importante, eles simplesmente não entendiam. Exatamente. A lição chama-nos a atenção que nós, nos tempos em que vivemos, corremos o mesmo risco, não é? Podemos até ouvir a palavra de Deus, podemos ler a palavra de Deus, mas muitas vezes não escutamos aquilo que Deus tem para nos dizer, não é? Muitas vezes não colocamos em prática aquilo que Deus quer que nós façamos. Às vezes até podemos ouvir, ler e aceitar, mas não permanecemos naquilo que nós acreditamos, não permanecemos naquilo que Deus nos orienta, naquilo que Deus nos pede. Infelizmente, é algo que nós muitas vezes fazemos de maneira até inconsciente, não é? Muitos de nós nos encontramos nesta situação e achamos que está tudo bem, porque para os discípulos não havia problema nenhum, eles estavam perfeitamente bem, Jesus estava com eles, uau! Jesus veio para nos livrar do jugo romano. Eles estavam convictos de que o conceito que eles tinham sobre Jesus era o conceito correto, era o conceito certo, era a verdade, não é? Quantas vezes nós carregamos a Bíblia e a manejamos segundo aquilo que nós queremos, não é? Segundo aquilo que nós achamos ser o melhor. Aqui, Jesus, ao encontrar-se com os discípulos na Galileia, vamos falar um pouquinho sobre isso, não é? Sobre o encontro de Jesus com os seus discípulos. Foi uma noite um pouquinho atribulada, digamos, não é? Os discípulos, já falamos anteriormente, eles decidiram voltar à sua vida antiga, foram pescar, não é? E passaram a noite. Os pescadores pescam de noite. Eu acho que eu não sou pescadora, mas o que eu ouvi dizer, o que eu leio, o que eu sei, eles acham que é a melhor altura para se pescar. Mas passaram a noite toda e não pescaram absolutamente nada, não é? O Espírito de Profecia diz que enquanto eles estavam lá a pescar, eles falavam, lembravam os momentos que passaram com Jesus. E depois de manhã, iam já para a beira, não é? E ouviram alguém, uma pessoa desconhecida, diz a Bíblia. Eles não reconheceram Jesus, né? Viram Jesus como uma pessoa estranha e que falou-lhes se eles tinham, perguntou-lhes se tinham alguma coisa para comer. Se tinham pescado alguma coisa, eles disseram que não, porque, claro, tinham passado a noite toda e não tinham conseguido pescar nada. E aquele estranho lhes disse: joguem a rede do lado direito. Mas eu parei para pensar um pouquinho nisso e pensei, mas quem é preciso muita humildade, não é? É preciso muita humildade por parte, nesse caso foi necessário muita humildade por parte dos discípulos, para eles conseguirem dar ouvido a uma voz, a alguém que eles não conheciam, não é? E eles pediram algo que era, se calhar, digamos, o menos correto. Pescar durante o dia. Então nós não passamos a noite toda a pescar. Não é, Joana? Mas isso, sabe, me lembra o quê, Izzy? Me lembra exatamente do primeiro episódio, quando eles se encontraram com Jesus e estavam a pescar. Eu fiquei assim a pensar, será que em algum momento... Bem, a Bíblia não fala sobre isso, né? Mas será que em algum momento lhes veio à cabeça desse encontro, do primeiro encontro que eles tiveram com Jesus, da recomendação que lhes deu para poderem lançar a rede e pescar? Será? E veio essa pergunta. Mas depois também pensei assim, epa, pode até ser que naquele momento eles tinham uma pequena fé e desconheciam a pessoa de Jesus à distância, mas que lá dentro eles, aquilo que acabaste de dizer, a recordação que eles tinham sobre a vida
que levaram com o mestre não era para ser esquecida. E de certeza que aquela pequena fé ainda estava aí despertada. Tanto é que depois, é o mestre, é o mestre. Então, tipo, é como se dentro de nós, né, há aquele despertar, mas só acontece aquele despertar quando nos propusemos a passar por isso. É algo que tem que surgir de nós, porque se alguém está a te cutucar e você não estiver disponível para ouvir aquela voz, você não consegue ouvir. A venda nos teus olhos não sai. Mas entre eles dois, entre os discípulos, despertaram exatamente que não, é Jesus, é o mestre. E esse reconhecimento realmente só fica no coração daquelas pessoas que tiveram o encontro com ele. Porque eu pensei assim, se ele antes não tivesse sentido o encontro com Jesus, não tivesse experimentado e vivido o ministério com Jesus, de certeza que eles teriam duvidado 100% de que era o mestre, mas por terem vivido alguns momentos, muitos momentos com ele, então tinham a certeza de que realmente não, era o mestre. Exatamente, foi incrível. Fez-me viajar no tempo, realmente. E Pedro, quando percebe que era o mestre, não é? Diz a João, e nós conhecemos a história, não é? E Jesus Cristo faz 3 perguntas. É uma pergunta conhecida até pelos não cristãos, não é? A pergunta que Jesus faz a Pedro, não é? Pedro, a primeira pergunta, Pedro, amas-me mais do que estes? É uma pergunta estranha, não é? É muito estranha. Muito A, estranho. res- a resposta de Jesus, a resposta de Pedro, nós sabemos em que condição estava Pedro, não é? Porque Pedro estava ainda a passar pelo processo do. Às vezes, nós quando erramos para com o nosso Deus, Deus pode já nos perdoar, mas nós próprios, às vezes, não nos conseguimos perdoar. Ainda carregamos aquele fardo, ou o inimigo vem e acusa-nos: olha, quem és tu? Tu que fizeste isto, que fizeste aquilo. Então, Pedro sabia que ele tinha negado o Mestre 3 vezes. E Sim. numa altura em que ele tinha dito a Jesus, não é? Ainda que todos te abandonarem, eu nunca te abandonarei. Portanto, a resposta de Pedro demonstrou realmente a condição em que ele se encontrava e a disposição que ele tinha no seu coração em aceitar Jesus. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que conhece tudo, tinha que mostrar perante os outros discípulos que Pedro estava perdoado, não é? Que Pedro estava perdoado, que estava pronto para passar. A primeira pergunta foi: amas-me mais do que estes? E Pedro, humildemente. Sim, Joana, queres dizer alguma coisa? Eu estava a dizer assim, quando Jesus fez essa pergunta a Pedro, a lição vai dizer que o tipo de amor que Jesus perguntava a Pedro era o tipo de amor incondicional, não era o tipo de amor humano, era o tipo de amor que experimentasse a divindade. Se fosse o tipo de Pedro antes da negação de Jesus, eu creio que Pedro, na sua arrogância, no seu egocentrismo, diria: eu te amo, tal como ele respondeu nas 3 vezes que ele negou Jesus, onde ele disse que morreria por Jesus, daria a vida dele por ele. A pergunta que Jesus fez a Pedro, aquilo que acabaste de dizer, a humildade em ele reconhecer que eu aqui não posso fingir. Não adianta dizer o mesmo amor que o Senhor me perguntou, não adianta eu corresponder como se fosse verdadeiro. Não. Na minha humildade, eu vou declarar o amor que eu sinto por Jesus, mas sem exceder aquilo que deveria. Porque nós sabemos que Pedro era muito impulsivo, tinha mania de mostrar que era mais do que os outros discípulos. Mas nós sabemos que muitas das vezes o comportamento de Pedro mostrava não vou dizer a arrogância, a imaturidade espiritual que ele tinha, porque depois dele ter tido esse encontro com Jesus, eu falo, o encontro com Jesus sublime de Pedro foi na negação, porque quando ele viu que realmente negou o mestre, a quem ele disse que daria a vida, epa, por que eu fiz isso? A vergonha começou a tomar conta dele, mas diferente de Judas,
Pedro não ficou com remorso, muito pelo contrário. Houve arrependimento na pessoa de Pedro, porque eu creio que se não houvesse arrependimento na pessoa de Pedro, ele jamais teria acesso à pessoa de Jesus. Ele, por estar consumido de vergonha, jamais teria acesso à pessoa de Jesus. Mas foi diferente. Em humildade, se aproximou de Jesus e demonstrou que realmente o amava. E não tem como duvidar disso, não é, Isilda? É verdade, essa é uma característica incrível que Deus pede a todos nós. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, vamos nos despindo do nosso eu, não é? E conforme o Espírito vai enchendo o nosso vaso, a humildade deve ser uma das principais características dos servos de Deus, dos cristãos, porque é através da humildade que Deus fala ao nosso coração, ou melhor, que nós ouvimos Deus falar, não é? Estamos dispostos a pôr de lado aquilo que nós queremos e a fazer aquilo que Deus quer, não é? E assim como Pedro, quando perguntaram pela terceira vez, ele ficou um pouquinho triste. Sim. Sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Já não foi com aquela arrogância, conforme disseste há pouco tempo. Vamos avançar um pouquinho, que o tempo não para. Como é que nós podemos fixar os nossos olhos em Jesus? Né? Como é que nós podemos fixar os olhos? A lição depois continua. Pedro, Jesus pediu-lhe para segui-lo, não é? E depois quem vem atrás? João. Quem vem atrás? Queres comentar um pouquinho isso, Joana? Sim. Pedro sempre preocupado com a reação de outros. Não foi diferente na ceia. Mas Exatamente. já, graças a Deus, mas aqui um Pedro humilde e obediente. É que nós encontramos a preocupação de Pedro em saber qual seria também o destino de João. É que naquele encontro que o Senhor teve com Pedro e revelou o que ele tinha que fazer, que era apacentar as ovelhas de Jesus, Pedro viu não só uma tamanha responsabilidade, mas quando começou a seguir Jesus, e ele olhou para trás, viu que João também o seguia e perguntou a Jesus: e qual será o destino deste? A resposta de Jesus para Pedro, se fosse na altura daquele Pedro arrogante, viria que provavelmente Jesus estava a rebaixar e a humilhá-lo. Mas não, Jesus estava a mostrar para ele que ele não tinha que se preocupar com o destino de João e que se Jesus quisesse, João estaria vivo até que ele voltasse. E eu comecei a pensar assim, Isilda, quantas foram as vezes que em muitas situações nos deram uma missão, nos deram um ministério, e nós, em vez de estarmos focados naquilo, ficamos focados naquilo que o nosso próximo poderia fazer conosco nessa missão, ou naquilo que o nosso próximo também deveria fazer na obra do Senhor. Desfocamos, esquecemos realmente a responsabilidade que o Senhor nos deu e ficamos preocupados com o nosso próximo. E nos esquecemos que a cada um o Senhor tem um propósito, tem um chamado. A Joana não vai viver o ministério da Isilda. Não tem como. E eu não devo me preocupar com o que o Senhor reservou para a Isilda. Isso não é minha preocupação. Muito pelo contrário, eu devo obedecer aquilo que o Senhor me mandou fazer, não olhar para trás daquilo que está acontecendo com os meus irmãos, devo orar, interceder a favor deles, mas de uma forma despreocupada, ouvir a voz de Deus, fixar os olhos a Jesus e segui-lo. E muitas das vezes a gente faz o contrário. Olha, irmãos, tenho um trabalho missionário, eu decidi que vou começar a distribuir livros e não queres ir comigo? Eu já fiz isso várias vezes. E as pessoas que se propuseram a fazer depois me abandonaram pelo caminho. E essa lição me chamou muita atenção quanto a isso, Isilda. Às vezes eu paro a missão porque não tem alguém para me acompanhar. E nos esquecemos que quem nos acompanha muitas das vezes nessas missões é Jesus, é a prioridade, é o foco. A lição diz: não fixa os teus olhos em Jesus. Nós temos uma música também que diz: fixa os teus olhos no Mestre, e ponto. Não te preocupes com o que acontece com o teu irmão à direita, à esquerda, no sentido negativo, não é? Porque temos que nos ajudar uns aos outros, mas muitas vezes acabamos impedindo que a obra do Senhor avance, porque nos tornamos pessoas críticas, não é? Quando Sim. ficamos muito focados no que é que o Senhor vai fazer com o meu irmão, o que é que o Senhor vai fazer, quais são os planos do Senhor para o meu amigo, para a Joana, por exemplo, nós perdemos o foco, não é? O nosso foco é Jesus.
devemos única e exclusivamente seguir a Jesus Cristo e mais nada. Esta lição também chama-nos a atenção em relação às más interpretações, não é? Porque Jesus, quando chamou a atenção quando chamou a atenção a Pedro, diz: que te importa isto? E se eu quiser que ele fique, que ele viva até o meu, até o meu retorno, até quando eu voltar à Terra, infelizmente muitos interpretaram que Jesus tinha dito que João não morreria, não é? E muitos basearam-se em João, tipo, enquanto João estiver vivo, nós temos fé que Jesus vai voltar. Depois João foi envelhecendo, envelhecendo, e muitos provavelmente enfraqueceram a sua fé, porque tinham na sua mente que Jesus disse que João não morreria sem que ele viesse, sem que ele voltasse, não é? Mas na verdade não foi isso que Jesus disse, e depois o próprio livro de João, que é o livro que nós estamos ao longo deste trimestre, faz questão de nos deixar claro. Né? E também a lição fala-nos, tem uma pergunta aqui no último parágrafo. Quantas vezes outros que pode ter admirado o desiludiram? Tem aqui uma pergunta. Muitas vezes nós, de alguma forma ou de outra, Deus usa pessoas para nos mostrar a palavra, não é? Todos nós chegamos à igreja. Se não nascemos na igreja, se nascemos foi pelos nossos pais. Se não nascemos, alguém, de alguma forma, falou-nos da palavra e nós aceitamos. E muitas vezes nós pegamos estas pessoas ou outras que vamos conhecendo ao longo do caminho e usamos como modelo. Às vezes chega a ser o nosso Jesus, não é? E quando esta pessoa cai ou comete algum erro ou nos decepciona, nós ficamos completamente desiludidos. E muitas vezes abandonamos mesmo a fé, porque pensamos assim, se aquele irmão que era o uau da fé fez o que fez, olha, nem adianta ir para a igreja. Não é? Portanto, Jesus Cristo deve ser única e exclusivamente o nosso modelo, para não cairmos neste erro. A lição ainda nos fala sobre as luzes e as trevas, qual é a diferença entre elas. É. Olha, até eu digo assim, se formos a perguntar das nossas criancinhas lá da igreja o que é que a luz representa e o que é que as trevas representam, de certeza, creio eu que diriam, a luz representa Jesus e as trevas representam Satanás. E a lição de terça-feira veio exatamente nos falar sobre esse conflito que existe dentro de nós, que muitas das vezes nós ficamos em cima do muro e não sabemos nos posicionar. É que a gente já sabe que deve seguir a Cristo, mas como ainda estamos apegados a muita coisa que nos afasta, a tendência é estarmos nas trevas. E a lição fala sobre uma questão muito importante, que diz: o mundo está em trevas, evita a luz e não consegue por si só encontrar o caminho para o verdadeiro Deus. É que nós sabemos que quem governa esse mundo é Satanás. Automaticamente a nossa natureza carnal é predisposta a viver no pecado. Se nós por si só pensarmos que conseguiremos vencer a Satanás, estamos enganados. Vamos continuar totalmente perdidos. A ideia é entendermos que Jesus é a luz do mundo, sabendo que esse mundo é composto de trevas, é um mundo incrédulo e que Jesus veio dar luz para que essa treva fosse confundida e afastada daqueles que se consideram filhos de Deus. Automaticamente devemos pensar que não, eu devo seguir a luz. Mas é isso que a gente faz muitas das vezes, infelizmente, Isilda. Porque... Sim, Joana, desculpa, pode continuar. Uma luta a seguir a luz, mesmo nós sabendo que a luz é Jesus, tem sido uma luta constante seguir essa luz. E não é porque a gente não conhece, é que a gente conhece, mas o que é que acontece conosco? A nossa natureza carnal faz com que amamos mais as trevas e nos afastamos da luz. O que é que nós podemos fazer para conseguir não ficar no muro e seguir só a luz? Isilda, eu penso, o que é que podemos fazer? Exato. Aqui a Bíblia diz-nos que se quisermos andar na luz, temos que andar com Deus. Não há meio termo. Porque fora dele não há luz, só há trevas. Agora, o difícil está desta divisão, não é? Daquilo que nós queremos, conforme disseste, a nossa natureza é predisposta em fazer as coisas da carne, não é? E saber discernir aquilo que Deus quer. Na maior parte das vezes, digo por experiência própria, aquilo que Deus quer para a minha vida não é a minha primeira opção. Normalmente, eu quero algo diferente, não é?
mas em função da comunhão que vou tendo com Deus, vou percebendo, não, Deus agora quer que eu faça isso, Deus agora quer que eu faça aquilo. E muitas vezes o que eu percebo, segundo o Espírito Santo, que Deus quer que eu faça, não é aquilo que eu me predisponho naturalmente em fazer, não é? Então aí está o grande conflito. Mas nós só conseguiremos discernir isso quando estivermos mesmo em conexão com o Pai, através do estudo da palavra, através da oração, através da comunhão, não é? Estudar a lição, por exemplo, ler as meditações, não é ler e pôr-nos a andar. Oração não é fechar os olhos, Pai, obrigada, amém. É ter momentos a sós, em silêncio com o Pai mesmo. E Deus fala ao teu coração, não é? Deus fala ao teu coração e revela o desejo dele com cada um de nós. Aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 42 e 44, conta uma história interessante. Conta Jesus a repreender os homens da lei, os doutores, né? Que eles estavam sempre dispostos a contrariar tudo que Jesus dizia. Era incrível. Nós sabemos qual era o espírito que os governava e o próprio Jesus disse. Aqui diz assim: disse Jesus, se fosse Deus o vosso Pai, me havias de amar, porque eu vim de Deus. Por que razão não compreendeis a minha linguagem? Portanto, Jesus falava de todas as maneiras, muitos eram convertidos, mas aqueles que supostamente eram os orientados por Deus para instruir o povo, não entendiam absolutamente nada, antes pelo contrário, queriam matar Jesus de todas as formas. Jesus depois foi mais longe, diz o seguinte: vós sois do diabo e quereis satisfazer os seus desejos de Satanás. Diz, vocês demonstram de quem vocês são filhos. Vocês são filhos de Satanás, não é? Então, pelos seus frutos conhecereis. Não há meio termo. Ou somos de Deus, ou somos do inimigo. E quando somos de Deus, Deus nos dá a capacidade de mostrarmos os frutos do Espírito, não é? E quando nós, às vezes, outro assunto que acontece muitas vezes é que nós queremos adequar a palavra de Deus àquilo que nós achamos, não é? E só pegamos aquilo que nos convém. Exato. Lemos um trechozinho e achamos, não. Colocamos a nossa maneira, aquilo que nos convém, aquilo que é melhor para nós. Mas não é assim que a palavra é, em primeiro lugar, e depois nós devemos nos adequar àquilo que a palavra diz, não é? E assim estaremos a viver segundo a carne. Ainda temos teologia do alto ou a teologia de baixo. Achei isso muito interessante, a teologia de baixo, não é? É a teoria da prosperidade, muitas vezes, dos milagres, não é? Vivermos a fé dos milagres. Temos aqui a lição conta-nos a história do oficial que foi ter com Jesus para curar o seu filho, porque o seu filho estava muito doente. E Jesus disse algo muito interessante: se porventura não verdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Portanto, muitas vezes nós esperamos ver para crer, e a fé não é isso, não é? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperas, mas não vês. Mas tens a plena certeza que vai acontecer, não é? É exatamente isso. E eu penso assim, quando nós olhamos para as realizações que o Senhor faz nas nossas vidas, a tendência é criarmos termos. Para quem não tem a fé, a tendência é criar termos do tipo: eu preciso que aquilo que o Senhor vai realizar na minha vida seja estabelecido dessa forma. Preciso que o Senhor me dê sinais credíveis, tocáveis, visíveis aos meus olhos, de que essas bênçãos realmente vão acontecer na minha vida. E se não for desse jeito, então não vai acontecer. Essa é a teologia de baixo, que para serem justificadas na verdade precisam ser vistas. Eu preciso tocar, eu preciso sentir. Por isso é que muita gente que nunca abraçou o evangelho acredita que realmente Jesus Cristo existe, que Deus existe. Dão a criação do mundo como algo que surgiu com a explosão do Big Bang e que o homem simplesmente não foi uma criatura divina. Tanta justificação que a ciência vem dar a respeito da pessoa de Deus,
que quem não está próximo da palavra, da verdade, acaba acreditando nisso tudo. Isso é aquilo que a ciência vai justificando, que nós podemos considerar como a teologia de baixo da natureza, do entendimento do homem, e aquilo que é a teologia do alto é o espiritual, o divino, o sobrenatural, o sobrenatural. E só experimenta isso quem usa a sua fé. É aquilo que a Isilda disse. É o fundamento das coisas que se esperam e que você não precisa ver para crer que o Senhor vai realizar. E eu, quando olho para essa história do oficial, das realizações que o Senhor fez, o Senhor não só curou o filho desse homem, mas também deu vida a esse homem, porque ele não tinha a fé em Jesus como deveria ter. Então, foram duas vidas que foram salvas ao se encontrarem com Jesus. Porque ele só começou realmente a demonstrar que não, Jesus pode muito mais daquilo que eu penso. Ele não precisa estar lá para que o milagre aconteça. Quando o Senhor lhe questionou sobre o tipo de crença que ele tinha, ele estava mais preocupado em curar o filho e não sabia que tinha algo dentro dele que precisava ser transformado. E é isso que o Senhor faz muitas das vezes conosco. Muitas das vezes as pessoas que estão na igreja supostamente dizem ter fé, mas quando são postos à prova, nos momentos mais difíceis em que o Senhor os coloca à prova, é nesse momento que não conseguem exercer essa suposta fé que têm. Eu já fui vítima disso. Em muitas situações eu deixei de acreditar em Deus, em várias perdas, quando eu perdi familiares, quando eu perdi pai, quando perdi avô, eu coloquei a minha fé em prova, porque eu comecei a pensar que o Senhor não me amava, o Senhor me abandonou. Isso faz com que eu pense que não, se Deus é amor, por que tem muitas doenças? Por que tem muita gente a morrer? Nós começamos a colocar Deus no teste daquilo que é a nossa natureza humana e nos esquecemos do que está no início de todas essas coisas. Nos esquecemos do fundamental, que é exercer a nossa fé, mas deixando que seja Deus a conduzir a nossa vida e que não possamos ser conduzidos aos nossos entendimentos. Exatamente, aí ficamos com a teologia de baixo, não é? Mas o que Deus quer, o que Deus deseja é que cada um de nós possa exercitar a teologia do alto, que é aquela teologia baseada na fé, que é aquela teologia baseada na palavra de Deus, que é aquela teologia baseada nas sagradas escrituras, que diz temos de acreditar nas palavras das escrituras se quisermos acreditar na palavra de Jesus. E a Bíblia também nos diz que se vós permanecerdes na minha palavra, se continuarmos a estudar a palavra de Deus, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se queremos ser discípulos de Jesus, então temos que permanecer na palavra de Deus. Não temos que duvidar, não temos que justificar e buscar conforme cada época, cada tempo, não é? Existem teologias ou ideologias que vão dominando a época. Muitas vezes nós queremos adequar a ideologia da época à palavra de Deus. Começamos a buscar justificações. Lemos uma coisa na Bíblia e, não, isto era naquele tempo, hoje em dia já não sai isso. Lemos aquilo e começamos a justificar que é para a palavra se adequar àquilo que for mais confortável para nós. Então, só pegamos mesmo aquilo que nos convém, não é? E o resto desprezamos. Então, isto não é a teologia do alto. A teologia do alto é estudar a palavra e adequarmos a nossa vida à palavra de Deus que nós estudamos. E desta forma, através da escuta ativa, nós vamos fazer a vontade de Deus e seremos transformados dia após dia. Porque a palavra de Deus é algo que nos transforma todos. Nós nunca, até Jesus voltar, não chegaremos ao topo do cristianismo. Não podemos dizer, só estou na igreja há 50 anos, já fiz tudo isso. Não, não. A transformação é cada dia. E cada dia temos alguma coisa por melhorar no nosso caráter, não é? Temos alguma coisa por nos despir, não é? Para que possamos cada vez mais nos parecer com Jesus Cristo. E tudo isso é possível através da obediência, não é? Que é o que o Senhor nos pede, que é o que o Senhor Jesus nos pede, para sermos obedientes à sua palavra. E dessa forma poderemos perceber e conhecer os desígnios de Deus para a nossa vida. E para terminar, nós temos aqui o permanecer em Jesus, que é o título da nossa lição, de lição número 13, conhecer Jesus e a sua palavra, não é? Então, como podemos fazer para permanecermos na palavra de Jesus, na palavra de Deus? Sabe, Zilda,
Eu gosto muito desse último tema, porque ela é a compilação de todos os temas do trimestre. É a compilação também de todos os temas da semana, porque ela aqui vai nos fazer uma conclusão. Parece que é um momento decisório. Quando você se encontra com Jesus, você tem um momento de decidir. Primeiro, que teologia você vai adotar ao conhecer Jesus? A de cima ou a de baixo? Segundo, que caminho tu vais seguir? A luz ou as trevas? E a lição vem aqui nos dizer que durante o testemunho de João, no seu evangelho, muitas foram as pessoas que tiveram encontro com Jesus. E essas pessoas, ao terem o encontro com Jesus, tinham de ter a decisão de escolher o melhor caminho que era para si. E isso foi revelado na medida que Jesus se manifestava na vida dessas pessoas, porque nós encontramos pessoas do bem e pessoas do mal. Todas essas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer realmente quem é Jesus, só que alguns, por causa dos desejos dos seus corações, por causa das suas necessidades, do seu ego, preferiram rejeitar a Jesus, rejeitaram a luz e rejeitaram o evangelho. Tem o Pilatos, que foi uma dessas pessoas, os líderes religiosos, muitos dos judeus, foram essas pessoas que abandonaram Jesus, rejeitaram Jesus, desconheceram, mesmo tendo a oportunidade de ter contato com ele. Mas também vimos pessoas que tiveram a oportunidade de abraçar a luz, de aceitar a teoria ou a ideologia do alto, que realmente Jesus era o Messias, o caminho, a verdade e a vida. Rei dos judeus, ele era a palavra, o verbo que se fez carne. Todas essas pessoas tiveram a oportunidade de acreditar, não só pelas coisas que Jesus fez, mas por aquilo que ele testificava. Ele disse: eu vim para fazer a obra do meu Pai. Jesus viveu em obediência à palavra de Deus. Nada daquilo que Jesus fez veio de si mesmo. É tudo que o Pai o pediu para fazer. E eu penso assim, Amém. como não permanecer em Jesus ao ter esse encontro com ele? Como? Exatamente. Olha, já passamos do tempo, vamos mesmo ter que terminar, mas eu vou dizer aqui as últimas palavras, que está no livro de João, capítulo 15, que diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E o que é que nós somos? Nós somos os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, este é cortado, não é? E todo que dá fruto, ele limpa para que produza ainda mais frutos. Portanto, o segredo para permanecermos em Jesus é estarmos ligados a Ele. Não há outra forma. Nós temos que estar ligados a Jesus para cumprirmos a sua palavra. Nós terminamos aqui a lição 13 e também terminamos o trimestre. Vamos já para a próxima semana começar um novo trimestre. Já vamos conhecer qual é o tema. Que Deus nos possa abençoar a todos. Joana, foi um prazer passar a Amém. lição Foi um contigo. prazer, Isidro. Deus te abençoe muito.